Alpha 33 e um Fafnir a 33. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não pode. Não pode estar acontecendo. Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e muito mais. Se forem comprar na Mype, use o cupom do Master, é Ritual Master 5, nas compras acima de R$100, que você garante R$5 de desconto e ajuda demais esse canalzinho aqui. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje vamos falar de 5 decks de ritual, beleza? E o título, ele é mentiroso, porque não são os 5 melhores decks de rituais, na verdade são os 5 primeiros que eu testei. Porque pra falar que eles são os 5 melhores, eu teria que testar todos. Eu ainda não testei todos no formato Genesis, porque eu tenho uma semana e eu sou CLT, né? Mas enfim, né? Vamos falar dos 5 decks de rituais que eu testei, a vantagem e desvantagem deles nesse formato, né? E tudo mais que você queira saber, beleza? Então a proposta do vídeo é essa, não se esqueça, like, compartilha com amigos, comenta alguma coisa aí, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? O formato Genesis tem me dado uma vontade imensa de jogar, até tô jogando algumas coisas na ranqueada, beleza? Então beleza, vamos lá. Bem, vamos começar com o nosso Mega Lindo, beleza? Deu até uma respirada, eu consegui jogar com ele aqui no Genesis, né? Pra quem não lembra ou não conhece o Megalith, ele tem uma proposta onde você não tem spells rituais no Megalith, e aí você consegue invocar o serviço apenas com efeito de monstro, beleza? E aí você vai fazendo uma escadinha, onde sua carta principal é o Pool, que ele permite que você faça invocações rituais na vez do oponente, como efeito rápido, na sua também, beleza? Aí normalmente a gente invocaria o Bertó. O Bertó, pra cada monstro de ritual com nome diferente no cemitério, você consegue dar alvo em cartas que você controla e destruir. Então o seu objetivo é você ir combando com os pequenos, até colocar uns 2, 3 bichos de rituais do cemitério com nome diferente. Na vez do cara, você invoca ele e destrói 3 cartas, beleza? E aí, pra complementar isso, nós temos aqui o novo, né, o Plula, que ele basicamente ele é um Omni Negate. Quando o oponente tinha um card de efeito, você pode negativação e destruir. E aí, se aquela carta dava alvo em carta no seu campo, né, você pode tributar um monstro que o oponente controla. Então, o efeito dele no campo em si é muito bom. O problema é colocar ele no campo, beleza? Ele tem efeito na mão que você revela ele, e aí o seu oponente não pode ativar cartas e efeitos em resposta ao efeito de monstro Megalith. À primeira vista parece um efeito insano, porém essa carta não te faz engrenar no jogo, não te faz sair do early, né, como os profissionais falam. E além disso, cartas como Draw, né, Nibiru, Shift, Fuaros, ainda você toma tranquilamente. Então acaba que ela só para cartas de 1 para 1, né? Que não faz, tipo assim, uma Veiled, uma Impermanence, Ash, Pele, dependendo da situação. Então acaba que não é tão bom. Então é uma carta que não ajuda você a sair, a engrenar sua engine, né? E na prática ela não te salva dos seus predadores, que você continua tomando o que você sempre tomou. Mas enfim, né? Essa carta aqui, ela recupera um bicho de cemitério, né? E essa spell aqui, né? Eu posso falar que ela é a melhor carta de suporte de Megalith, né? Onde você tributa uma carta, pega 2 monstros Megalith, um level 4 ou menor e um level 8 ou maior, beleza? É a melhor carta do deck, né? É bom que ela fica todo turno ali, quando você invoca um ritual, você compra 2 cartas ou tributa o mundo do oponente, mas ainda assim, né? Enfim, esse foi só pra dar uma detalhada no Megalith, né? Como falei, como o Megalith é um deck que você não tem nenhum tipo de custo na sua engine, beleza? Acaba que você tem espaços pra botar cartas muito fortes, como o Fuaros, o Nibiru, 2 Khaled, né? Eu queria botar 3, mas já tá bem certinho assim, beleza? E apesar de links serem muito bons, o Megalith, ele tem acesso a Rank 4 e Rank 8, que são os melhores ranks do jogo, né? Então acaba que essa questão de ele perder links, né, não prejudicou tanto, né? Eu me lembro dessa build aqui, era uma build parecida que eu usava na época que o Megalith lançou. Eu acredito que se eu for jogar com um Megalith atualmente, ou fosse tentar, eu não mudaria muito o meu main deck, né? Sair de Macari, poderia bater TT, mas o core dele já tá bem estruturado, né? Pelo menos pra mim, né? Aí eu mudaria mais o side mesmo e o extra deck, que aí poderia adicionar links seu, sem essa questão de pontuação. Eu acho que ficaria legal. Mas ele, não mais, ele funciona muito bem. O combo que o Megalith faz é muito bom, né? Pelo menos no formato Genesis, onde os decks são menores, né? E como eu falei, né? Só de você estar usando Fuaros, Nibiru, né? E Khaled, né? 2 Khaled. Você poderia estar disputando o Drock também, mas enfim, eu decidi por 2 Khaled pra jogar de uma forma mais segura, né? Um deck muito bacana, muito bonito. E esse é o Mega Lindo. Agora nós temos aqui o Libromancer. O Libromancer, eu vou dizer pra vocês que apesar de ele não ter cartas na sua engine, que custa muito pontos, você pode ver que só a teleporte aqui, ela custa 40 pontos, que eu achei uma falta de sacanagem.
Eu não sei o que o Konami... Nossa, teleporte, 40 pontos? Pelo amor de Deus. A Ben 10 também tá 40 pontos, né? Então acaba que a Mikanko tá 33 pontos. Então acabou que eu tive que ir mais pra um Libromancer. Acabei botando todas as traps aqui, tava testando. E botei 3 campos com 3 Big Boy. Pra quem me conhece sabe que não faz sentido isso pra mim. Mas enfim, né? A teleporte ela é uma carta muito boa e realmente faz o deck ir pra frente. Mas, em compensação, né? O Illusion of Chaos e o Magician's Tools não custam pontos, o que é muito bom, né? E essa engine aqui de Psyche, ela também não custa ponto, né? Pra quem não conhece ela, você é capaz de fazer esse bicho aqui, que ele é uma interação. Então, quando ela é normal summon, você invoca um Psyche do deck, aí você invoca o Libromancer, pega o campo, faz ele revive, faz ele, você tem uma interação e o campo que é metade da sua engine de Libromancer. Ou seja, essa engine aqui já é muito boa pro TCG físico, e aqui, né, o Libromancer acaba ganhando uma sobrevida, né? Muito bacana, né? Como eu falei, seria muito melhor se tivesse mais teleporte. Eu até nem gastei ainda sobre 9 pontos, mas honestamente eu acho que não tem mais coisa pra botar, né? Eu botei Fuaros e Shifter, que eu acho que são cartas muito impactantes, mas eu acho que também poderia botar Nibiru, por exemplo, aqui, né? Tem esse pack aqui que eu tô usando de Rescue Ace, que eu vi o pessoal usando, todo mundo usando, que ajuda você a dar consistência, né? E a Dark Rune no Mori que não está não está tirando ponto nesse formato, né? Então, fora isso, você tem o Libromancer aqui, que basicamente você tem o Drone Breaker como seu boss monster, que ele, uma vez por turno, baixa uma trap do seu deck. Você tem 3 traps, uma que nega, uma que rouba bicho, e uma que é bem interessante, que você escolhe muito do seu oponente e ele não pode ser usado como material para fusão, Synchro, Exceed e Link, né? O que nesse formato aqui é bem interessante. Tem alguns decks que normal suma precisa fazer Exceed e Synchro com os Maias e Linkas faziam, né? Então ela acaba sendo muito boa, né? E quando ele enfrenta dano de batalha, você pode embaralhar o mundo do oponente no deck, né? Dando alvo. Então ele acaba que ele é um boss muito bacana, muito legal. Pra esse tipo de formato que, mais uma vez, acaba tendo um teto muito baixo. Não tão baixo, porque ainda é Yu-Gi-Oh! Porém, baixo o suficiente para decks assim se sobressair. Eu, talvez, né, vendo aqui, dá pra botar mais um agente, né? Mas eu tô tão acostumado a jogar só com um dele que acaba que até esqueço, né? Mas eu acho que testando, assim, né, esse formato tá grindando mais, né? Isso eu posso dizer. Então acaba que pro grind ele é mais interessante. Mas não mais, né, como eu falei, tem essa engine de Synchro. O Libromancer, né, por conta do Manju, acaba que eu coloquei alguns rank 4 que podem ser úteis, beleza? Coloquei alguns rank 6 que podem ser úteis com 2 rituais, né? E esse cara aqui, o agente, também pode ser interessante, né? E o rank 3 aqui, na verdade, não tem muito que você botar, mas aquele negócio, é bom você ter alguma coisa no extra do que não ter nada, né? Então, vai por esse raciocínio aí. Gente, vamos falar de Mitsurugi e a spell de ritual deles e a spell rápida estão 60 pontos. Cara, a Konami bateu muito no Mitsurugi, porque se fosse 33, beleza, né? Ainda dava pra usar 2 de uma da outra e assim, beleza, mas você escolhe ou usar a spell rápida ou usar uma spell de ritual, sendo que o deck não joga sem a spell de ritual e ele fica muito mais frágil sem a spell rápida, né? Então, tipo, 60 pontos não sobra quase nada. Eu até desisti de botar alguma coisa. Eu tive que botar 3 preparações de ritos aqui e sobrou, não sei lá, sobrou 10 pontos. Dava pra botar um draw, um Fuaros, um Nibiru, ou tirar um dele e botar 2 Fuaros, ou enfim. Foi uma sacanagem muito grande, porém, entretanto, todavia, né? O deck de Mitsurugi, ele ainda tem um card combo, né? Que você coloca no campo esse bicho aqui, que é um pseudo Hageki, e aí ele tem aquele negate de estranho que tem que descartar uma carta, com a trap, beleza? Acaba que tem um follow muito interessante, ainda mais que ele tem um Kaiju na engine. Então a gente vai dizer o seguinte: o Mitsurugi, ele é um deck que ele foi muito afetado nesse formato, por, sei lá, sabe-se Deus por quê, beleza? Porém, a sua engine acaba sendo muito boa. Mas vou te dizer que o Mitsurugi, por conta de como está estruturado, ele tem umas falhas muito grandes, principalmente de consistência e de follow. Ele não aguenta grindar tanto. Aguenta, né? Porque ele ainda é um Mitsurugi, mas, né? Como eu falei, as cartas estão muito prejudicadas, né? Só que interessante que sobre espaço para você usar cartas que você não usaria, né? A Mirror você usaria, mas aqui usa 2. Essa Magatama aqui é interessante, ela é interação, acaba que ajuda você a manter coisa. Essa carta aqui, que ninguém usaria, a spell contínua, acaba sendo muito interessante para você recuperar, principalmente a spell de ritual, porque você precisa recuperar ela, beleza? E aí ela tem aquele efeito extra. Pra quem não conhece ela, nunca viu ela na vida, você dá alvo em 4 cartas Mitsurugi no seu cemitério e embaralha no deck. Então, se seu oponente controla monstro, você faz com que ele tribute monstro dele. Isso mesmo. Acaba sendo bem estranha pra você usar no meta atual, muito lenta, não compra carta. Se você embarasse 4 e comprasse uma, seria perfeita, mas fazer o oponente tributar uma carta dele é muito estranha. Porém, nesse formato aqui, né, ela acaba ganhando espaço. Acaba que você pensa assim, será que a Konami pensou nisso quando fez suporte? Eu acredito que não.
Mas achei bem interessante, né? Não mais, né? Como eu falei, o Manju acaba sendo interessante aqui. Poderia ter colocado algumas coisas de extra deck, de rank 8 e rank 4, assim como Megalith. Poderia, mas honestamente, jogando com ele, eu senti que, ó, não faz diferença nenhuma tentar ir pra alguma coisa. Joguei algumas partidas bem breves e era muito difícil eu colocar 2 bichos na mesa, né? E poucas vezes faria sentido eu trocar 2 rituais pra um level 8, pra um rank 8 ou algo do tipo. Mais uma vez, a gente não tem a spell rápida pra ficar revendo o bicho na vez do cara da Highgate. Então acaba que você não tem algumas jogadas que você tem no TCG tradicional, beleza? Aí aqui eu botei Skullmaster e DD Crow e Dark Rune no Mori, porque eu não podia botar cartas mais impactantes que isso. Mas o Crow e o Maester estão bem interessantes nesse formato. O Crow, diga-se de passagem, ele tá muito bom. Tem muitas cartas, tem muitos decks que mexem com o cemitério, porque ainda é Yu-Gi-Oh! 2025, né? Então ainda é bem interessante. O Skullmaster, ele tá aqui pra quebrar um galho. Não sei o quão bom ele é de fato, assim. É tipo assim, algumas coisas ele tá ajudando, outras ele fica morto. Ele é um level 4, aí como eu falei, dá combaria pra você botar rank 4 no extra, dar um sumo do Skullmaster, sei lá. Honestamente, não pensei muito nessa parte não. Mas a estrutura do Mitsurugi eu fico triste, mas ele ainda consegue jogar. Você ainda consegue fazer um card combo, e aí, a partir daí, você tem que dar seus rebolados pra o deck não se perder o fôlego. Você não tem nenhuma agente secundária pra botar nele, e tem poucos pontos pra fazer alguma coisa. Enfim, esse é o Mitsurugi. Vamos falar do Drayton, cara. Drayton! Já mostrei pra vocês que a BT tá 40 pontos, né? Aí você vai lá e coloca o Alpha 33 e um Fafnir a 33. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não pode. Não pode estar acontecendo. É uma atrocidade. Mas enfim, né? Eu vi algumas pessoas tentando jogar com um alfa só. Só que isso é ridículo, ainda mais porque, como eu falei, tem Crow nesse meta. E tipo assim, a melhor combinação de cartas é o alfa, mas você também não tem Benten. Então não adianta você ir pra muito lugar. Ou seja, eu não sei. Porque, cara, o Drayton, ele é um dos decks que mais se prejudicou nesse formato. Acredito que ele se prejudicou mais que o Mitsurugi, pra você ter ideia. Porque o Drayton, ele era totalmente dependente de links. Quem joga de Drayton sabe que a força do Drayton não tava no ritual, tava no spams de monstros pra você fazer links, né? Você fazia muita coisa, você fazia várias escadinhas, né? Então você chegava em muitos lugares. Zeus tá 100 pontos, eu acho. Enfim, o Drayton, ele tá muito precário, você não tem acesso a Dynamondo, por exemplo, né? Então acaba que o Drayton em si sofre muito, né? Muito mesmo. A sua jogada mais forte é fazer um ritual, e só, né? Eu até botei aqui alguns bichos aqui, né? De extra deck, mas em rank zoom é uma brincadeira, né? Mas aqui, os melhores são o de Lucky Lusk, né? Onde você, com essa daqui, pode buscar o DD Crow, né? Essa daqui da Balsa, e essa daqui, se eu não me engano, de Spell Trap. São cartas boas, são, mas não o suficiente pra fazer o draw, pra fazer o Drayton, né? Você não pode usar Drop, tem que usar Dark Rune no Mori, não pode usar Foolish. Olha que engraçado. Mas você pode usar Lava Golem, né? Aqui no Drayton eu separei algumas cartas de side, né? Mais interessantes. Mas enfim, o Drayton ele ainda brinca, né? Você ainda consegue fazer a consistência do Drayton, a volta do Drayton, né? Ele ainda tem aquele fôlego. Perde muito disso sem a Benten? Com certeza. Com toda certeza. Fico triste. Triste demais. Porque nossa, é horrível isso, né? Mas enfim. A Benten faz uma falta danada. Se fosse só uma, mas pô, não tem como você jogar com um deles sem nenhum do Fafnir, não tem como. O Drayton, ele é aquele tipo de deck que foi muito nerfado mesmo. Eu gosto muito de Drayton, por isso que eu trouxe ele aqui. Mas, amigos, pêsames ao Drayton. Agora vamos falar do Voiceless. O Voiceless é um caso interessante, né? À primeira vista, né, você já pode perceber que a barra ela está 33, beleza? Então 3 barras e acabou os pontos, né? Só que não dava para jogar com 3 barras e sem mais nada, porque a forma que o Voiceless ele é montado, né? A forma que a do deck faz, ele perderia muito fôlego, né? Então o Voiceless, né? Para ele jogar de alguma forma, eu tive que botar duas preparações de ritos e 2 Saurauros, né? Lembrando que o card combo é você passar com o Omni Negate do Skull Guardian e a Low do lado e a barra, beleza? E ainda você consegue fazer isso, só que você não tem a Divine, beleza? Então você perde uma normal summon. Então se você botasse 3 barras, você perderia o push da pré-preparação de ritos. E não dá pra você abrir mão disso, porque você já está muito precário, né? O lado bom, né, é que, fora isso, o Voiceless acaba fazendo o que ele sempre faz de fazer, beleza? Como eu falei, vem 2 e 2 Saurauros. Então essa já seria a engine, né? E diferente do Drayton, né? O combo de Voiceless, né?
querendo ou não, ele é eficaz, ele é eficiente. Acaba que você botando o Skull Guardian com Alô, Barre, né, e colocando mais alguma coisa por trás que você consegue, né, usando mais cartas da sua mão, acaba que você se sai bem. E, diferente do formato atual, o Voiceless, ele não, acaba que ele não morre somente para um draw, né? Você ainda consegue fazer a sua jogadinha mesmo tomando draw, que acaba que ele se sobressai nos outros decks de ritual. Até mesmo o Mitsurugi, se tomar draw nesse formato, ele acaba ficando meio torto. O Voiceless, você precisa de uma busca de fato, né, pra pegar o Skull Guardian, o resto tá ali, né? Você consegue fazer. Até mesmo se você já abrir com o Skull Guardian na sua mão, dependendo de como você vier, você pode jogar mais torto, né? A Trap também você consegue invocar no turno do cara, a Spell contínua, né, que é a Blazing, você consegue, sei lá, você consegue invocar a Ritual no meio do cara. Então ele tem mais ferramentas pra jogar no turno do cara. Tanto que você pode perceber aqui que eu tô abrindo mão de muita coisa pra usar o Start. O Start é uma carta que voltou, né, nesse formato aqui. E ele é bem consistente e também comba com o Ritual Santuário, né? Pra quem não conhece o Ritual Santuário, ele tem dois efeitos. Uma que você pode descartar uma Spell da sua mão pra pegar uma Spell de Ritual ou um monte de Ritual Luz do seu deck. E a outra que você pode embaralhar qualquer número de Spells do seu cemitério no seu deck e invocar um monstro que é Luz e Fada, que tem o mesmo level. Como a Lua é level 1, acaba que você ganha uma sobrevida, né? Ganha um follow-up, né? Bem interessante. Você embaralha qualquer spell do seu cemitério e volta a Lua. Isso dá margem para você voltar a Barre, se tiver ela perdida, a preparação de ritos, né? A Dark Memória. Então volta pro deck e aí ela vai invocar a Lua e a Lua faz um card combo, né? É bem interessante. Caso você já tenha perdido as duas para o cemitério e tem uma Loló, você ativa ela, volta uma, traz a Ló vai botar essa aqui de volta e você joga. Que é bem interessante, entendeu? Então acho isso muito legal, né? E esses foram os decks, gente. Muito obrigado a quem assistiu até